Já que a gente tocou nesse assunto de dinheiro, Ah, vou começar então com notícias e fofocas e, enfim, de dinheiro? definições jurídicas a respeito de bufunfas alheias. Entendi. Entendeu? Se for do Serasa, não comenta de mim não, que me poupa dessa. Não, menina. É uma poupança bem mais gorda, dona Edith, que a senhora nunca jamais sonhou com uma poupança assim. Poupança eu tenho. Nem poupança assim. É nem a do banco, nem aquela outra, Nem a né? na cesta, nada. Tá faltando, pois é. Mas saiu a decisão sobre o testamento do Gugu. Ixi, Nossa, aí é que poupança simples, pra eu muita tinha coisa. Aí é muita poupança. A gente tá falando de uma herança de 1 bilhão. E que... Credo. Bi. E que estava na justiça porque existiu impasse na validação do testamento que foi deixado pelo Gugu. Eles não estavam entrando em acordo, Não, né? exatamente. Então, o Gugu colocou em testamento que ele gostaria que a herança fosse dividida da seguinte maneira: 75% para os filhos, Ah, 25% para os sobrinhos. Só Uai. que no meio disso aí tinha a Rose Miriam, pois é. que seria a mulher dele, a esposa Aham. dele, é a mãe dos filhos. E ela não Mas tava que não nisso? foi reconhecida como esposa, assim. E não entrou na herança. Uai, credo. Pelo menos não no testamento. Aham. Ele não manifestou essa vontade. Então, foi feito um questionamento sobre a validação desse testamento. Inclusive, nas primeiras audiências, a gente viu a família se dividir. Porque as gêmeas, a Marina e a Sofia, apoiavam a mãe, gostariam que a mãe fosse incluída nesse testamento. E o filho tava do E lado o da filho tia, do lado né? da tia, que Eu foi quem lembro ficou disso. responsável por gerenciar o patrimônio do Gugu. Inclusive, quem a justiça determinou que fizesse os pagamentos legais para as filhas, enquanto não se tinha uma decisão sobre a herança. Pois bem, a justiça agora, o Supremo Tribunal de Justiça, validou o testamento do Gugu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. Não tinha um moço que falou que tinha relação estável com ele, que tava querendo um pedacinho? Pois é, mas esse também não entrou. Não entrou? Não entrou também. E apareceu ainda um filho também que queria fazer exumação do corpo. Ah, eu lembro desse trem também. Não, são coisas diferentes. Então, Vixe. inclusive, o processo que a Rose Miriam move, pedindo que seja aceita a união estável dela com o Gugu, esse continua correndo na justiça. Aham. São processos diferentes. Então, a gente tem Ah, este processo, entendi. que era um processo que questionava a validade do testamento. Então, É válido. Valeu. O testamento é esse. Agora, o que pode mudar é se em um outro processo que corre, que é o processo da união estável, se ela for reconhecida mesmo como Como a esposa. companheira, E aí esposa, ela pode né? requerer, então, uma parte nessa herança, mas o testamento dele foi validado. gente, Então, mas segue da forma como ele queria, 75% para os filhos, 25% para ser dividido entre os sobrinhos. Ou seja, fica 25% de 1 milhão. Menina, é um bilhão, dá pra pôr um monte de gente aí, Sobrinhos quem eu não quiser. sei quantos ele tem, pra saber quanto que vai dividir a outra parte. Mas já é Mas muito filhos dinheiro. são 3. Tem um outro que tá dizendo que é, né? Mas filho, por enquanto, reconhecido são 3. Ou Aham. seja, 25% de 1 bilhão pra cada um deles. Eu não tenho nem condição de pôr tanto zero numa conta só, mas eu sei que é muito dinheiro. É tanto dinheiro que se eu fosse um deles, as meninas, por exemplo, que estão apoiando a mãe, Ah. eu falava, mãe, é uma questão de honra, assim, você querer reconhecer a união estável, ou é só pra ter direito ao que é seu? Porque se for pode só pra ter passar, direito, ué. vamos dividir aqui. Pronto. Porque nós temos 50%, dá pra dividir. Basti, mas eu fico tão triste de ver o nome do Gugu envolvido nesse tanto de polêmica, sabe? verdade. Que é um homem bom demais da conta. Tinha que ter mais calma, né? Pelo menos pra descansar em paz agora. Bom, mas pelo menos o testamento dele está sendo respeitado. Agora É. aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E se as meninas colocarem o dinheiro na bufunfa, eu tô doida pra saber o que vão fazer. Pois Né, é que porque agora é independente, Agora né? vai poder comprar o carro que queria, não o carro que a tia É falou que era pra verdade. comprar. Mas, menina, Quero só ver os que o rolês. pintinho amarelinho ciscou pra dar 1 bilhão aí, menina. Nossa, é dinheiro demais. O pintinho amarelinho, no caso, era de ouro mesmo, né? Era de ouro. É. Muito dinheiro, muito.